Bom dia! Chegou a hora de acompanhar tudo o que acontece no universo da inovação e empreendedorismo. Está no ar para todo o Brasil o Inovação e Negócios de hoje. Inovação e Negócios, com Márcio Kogut, Janguier Diniz e Caroline Kogut. Inovação e Negócios. Oferecimento Agence. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. Todos os dias, o Inovação e Negócios traz matérias exclusivas com personalidades que estão empreendendo, inovando e construindo o mercado no Brasil e no mundo. E hoje temos uma imperdível. Fique ligado! Quantas vezes você está diante de um problema e não consegue enxergar uma saída? É aí que entra um especialista, um mentor que traz um caminho, um insight. Então, fique de olho que o empresário Janguier Diniz trouxe um exclusivo para você agora. Bom dia, amigos obstinados. Começando agora o programa Inovação e Negócio aqui na Record News. Pessoal, quando se fala em mudança, fazer mudanças, normalmente imaginamos que haverá pela frente uma série de dificuldades e bastante trabalho. Isso pode ser especialmente verdadeiro quando falamos de mudanças mais profundas e significativas, que virão mexer com a essência do que somos e em que acreditamos. Mudar o nosso mindset pode exigir enfrentar crenças pré-estabelecidas, superar a falta de autoconhecimento e até mesmo submeter-se a um processo doloroso e de muita resistência. Estamos falando de elementos incrustados em nossa mente mais profunda, que sempre aparecerão em momentos chaves da nossa vida. É importante lembrar que mudar para um mindset de riqueza trará incontáveis benefícios. À medida em que sua mentalidade se volta para a prosperidade, a abundância e a riqueza, expandem-se suas possibilidades e opções. Sua resiliência e a flexibilidade para adaptar-se ao novo aumentam e melhora a sua qualidade de vida como um todo. Assim mesmo que seja desafiador, vale a pena enfrentar as dificuldades necessárias para realizar essa mudança. E aí, você está disposto? Eu acho que sim, né? Pois você está acompanhando este programa. Por falar nisso, fique ligado, viu? Que daqui a pouco eu volto para responder a mais uma pergunta de um seguidor meu que eu recebi lá nas minhas redes sociais, ok? Falar em redes sociais, se você ainda não é meu seguidor, entra aí no meu Instagram, @Janguier Diniz, e passe a fazer parte do ecossistema dos obstinados. Diariamente eu posto muito conteúdo de desenvolvimento profissional e empresarial. E esses conteúdos podem ajudar você a ressignificar a sua vida e da sua empresa. Direito em Foco. Muito bom dia! Hoje a gente tem um quadro especial aqui no Inovação e Negócio que é o Direito em Foco. E o nosso convidado de hoje tem uma trajetória sólida e inspiradora no direito empresarial. Com uma atuação marcada pela estratégia e inovação, ele lidera um escritório reconhecido por sua excelência e presença nos principais rankings jurídicos do país. E é com grande prazer que eu recebo hoje o advogado Pedro Iocoi. Muito prazer, Pedro. Bem-vindo ao Inovação e Negócios. Obrigado, Márcio. Obrigado aos telespectadores do Inovação e Negócio. Muito feliz de estar aqui com vocês. Legal, bacana. Mas, pessoal, antes da gente bater esse papo, vamos conferir um pouquinho a história sobre a atuação do Pedro Iocoi no direito no Brasil. Dr. Pedro Ivo Iocoi é advogado criminalista, doutor e mestre em Direito Processual Penal pela Universidade de São Paulo. É professor convidado em instituições como o IBMEC e a ESA-OAB, além de ter atuado em cargos de liderança na OAB São Paulo. É sócio fundador do escritório Iocoi Paiva Jonasson Scalzareto Advogados, com atuação nacional e foco em direito penal empresarial. Com reconhecimento na comunidade jurídica, o escritório tem sido frequentemente mencionado em rankings especializados do setor, refletindo sua experiência em casos de alta complexidade, sua abordagem estratégica e multidisciplinar na assessoria a empresas, executivos e agentes públicos. Bom, agora que vocês conheceram um pouquinho sobre a trajetória de Pedro Iocoi, a gente vai falar um pouquinho sobre o jurídico
penal, né? A gente vai discutir um pouquinho com ele, ele vai trazer um pouquinho sobre a trajetória. Pedro, mais uma vez, muito obrigado por você estar presente aqui no Inovação e Negócios. Eu queria que... A gente acabou de assistir um pouquinho sobre essa tua trajetória fantástica no direito, mas eu queria ouvir um pouquinho com as suas palavras, né? Quem é Pedro Yokoi e como o Pedro chegou, qual foi a trajetória do Pedro até iniciar no direito penal e fazer parte de um dos maiores escritórios aqui de advocacia do Brasil. Bom, Márcio, primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. A minha trajetória de carreira, ela foge um pouquinho, né, da trajetória padrão dos advogados. Eu não tenho advogado na família, sou o primeiro advogado da família e também não projetei ser advogado, né? Eu me inscrevi no curso vestibular, passei para a faculdade de Direito e estagiei a maior parte do tempo da faculdade no Ministério Público do Estado de São Paulo, onde eu tive a oportunidade de trabalhar em casos de grande repercussão e ter contato, né, com promotores fantásticos, em especial com o Dr. Edilson Mogenô Bonfim, que foi meu mentor durante a faculdade e que ficou conhecido pelo caso do Maníaco do Parque. Foi ele que processou o Maníaco do Parque. E quando eu me formei, queria prestar o concurso para o Ministério Público, mas infelizmente teve uma prova que vazou da banca do Ministério Público e o concurso que eu ia prestar foi anulado. Eu, para ficar ocupado durante o período de estudo, até porque, enfim, eu não vinha de uma família que podia, né, me sustentar no período onde eu estava ali me preparando para o concurso, fui trabalhar num escritório de advocacia do pai de um amigo e o pai desse amigo, né, que não tinha a prática penal, falou: Pedro, vem trabalhar comigo, eu tenho algumas consultas de pessoas que precisam de uma defesa criminal e acho que eventualmente pode dar certo. E de fato deu muito certo, né? Era uma região que tinha ali uma criminalidade latente, né, próxima ali do Morumbi, na região do Taboão da Serra, e eu comecei a advogar para alguns clientes que tinham na região, e a advocacia acabou se tornando a minha paixão, a minha nova paixão, porque diferente da atividade do Ministério Público, diferente do que o promotor faz todo dia, o advogado, cada dia ele recebe um caso, e o caso não tem um número, o caso tem um rosto, e o rosto tem uma família, tem às vezes tem uma mãe que está sofrendo com um filho que está preso. Isso tudo traz, óbvio, uma outra percepção de quem é o cliente do direito penal brasileiro. São jovens, a grande maioria jovens do sexo masculino, de 18 a 35 anos, né, de classe baixa e que acabam sendo levados ao crime. E com o tempo as coisas foram evoluindo para um outro tipo de advocacia. Naquele momento, né, no fim do século XX, né, quando eu me formei, naquele momento a gente ainda não tinha esse direito penal empresarial que veio depois, não é? Com algumas normas. E quando que foi o momento que essa tua virada de chave que você viu? Que época foi que você viu que o direito penal focado a companhias, a empresas, ele ia ter essa oportunidade? Porque não se fala muito, né? Hoje a gente vê grandes escritórios trabalhando com direito penal, focado a empresas e tal, mas isso não se falava muito antigamente. Quando que foi a tua virada de chave? Eu acho que a virada de chave foi 2007, não é? 2007 a gente tem um avanço grande, né, das operações da Polícia Federal e o escritório já estava pronto para receber esse tipo de clientela. A gente optou por separar da sociedade que eu tinha com outras áreas e fazer um escritório não só focado no penal empresarial, mas não tendo outras áreas para que eu pudesse receber trabalho de outros escritórios. Então eu percebi naquele momento que o meu melhor parceiro de negócio seriam os outros advogados e não diretamente o cliente, e eu precisava ser o cara de confiança de vários escritórios para que estes vários escritórios indicassem o meu escritório como escritório especialista nessa área, que é super árida, porque é uma área que enfrenta dificuldade com corrupção policial, é uma área que enfrenta dificuldade, às vezes, de ter que bater de frente com o crime organizado, com o governo, com jornalista, com o governo, com jornalistas. E acho que tudo isso traz, não é, uma expertise
que permite que o escritório tenha algo diferenciado do resto dos escritórios. Então, acho que a virada de chave foi em 2007. Em 2014, a gente teve, no final de 2014, a 7ª fase da Operação Lava Jato. Aí, quem estava pronto, quem estava no lugar certo, na hora certa, pôde participar, sem dúvida nenhuma, do maior processo do século. Acho que a gente não vai ter outro processo com tanto trabalho como a gente teve durante a Lava Jato. Mesmo com este final de desmantelamento da Lava Jato, a Lava Jato ela acabou movimentando muito dinheiro no mercado jurídico e trazendo vários reflexos. Reflexos onde, né, hoje você não fala mais numa discussão com um empresariado sério se você vai corromper ou não a polícia. Você não fala mais numa discussão com um empresariado sério se você vai ter questões de caixa 1 ou caixa 2. Determinados tópicos saíram, não é, do plano de decisão dos empresários sérios. Então, você tem um ambiente, acho que, geral, muito mais adequado, não é, à conformidade, ao respeito às normas, e é um trabalho que vai se destacar pela qualidade técnica e não mais pela capacidade de corromper agente A ou agente B. Pedro, me diga uma coisa, nesses últimos anos aí, a gente viu que, você comentou muito bem aqui a Lava Jato, mas a gente teve vários outros casos. Estamos vivendo agora um momento bem tenso, né, na parte de crimes, né? Se a gente tem crimes cibernéticos, a gente tem crimes de jogos, a gente tem crimes de fraudes. O que você tem visto nesses últimos, vamos falar assim, nesses últimos 2 anos? O que mais cresceu e o que mais demandou trabalho para o seu escritório hoje, para a sua área no Brasil? Márcio, hoje a gente está vivendo que o que chamou o delegado-geral da Polícia Federal chamou de novo cangaço, ou cangaço digital. A gente teve um aumento exponencial das fraudes cometidas por meios eletrônicos. O Congresso Nacional aumentou a pena, mas a gente tem ainda uma estrutura policial precária. A gente trabalha hoje, eu estimo que com 45% do efetivo necessário para combater a criminalidade. Isso traz, dentro da régua, né, de desafios do criminoso, um mercado absolutamente atrativo. Porque a chance dele ser pego é muito pequena, né? A gente tem muita dificuldade da polícia em identificar os infratores e o resultado financeiro é muito grande. Estamos falando hoje, a Febraban estima que este ano nós teremos algo em torno de 20 bilhões em fraudes dentro do sistema financeiro, das quais 2 bilhões serão suportadas pelas instituições financeiras, o que significa que tem muito dinheiro na mesa. Né? As fraudes estão ocorrendo todos os dias, a gente tem uma dificuldade de ensinar a nossa população de como se proteger das fraudes digitais, e a gente tem agora uma série de ataques que vêm sendo praticados contra as empresas, inclusive com o uso de inteligência artificial. Então, acho que o desafio agora do empresário é de montar um plano de contingência adequado para não ser pego remediando depois que a fraude for cometida. Porque, normalmente, estas fraudes que estão sendo cometidas, todas partem da casa de milhões. E o empresário, às vezes, não consegue suportar um impacto deste tamanho num exercício fiscal. Acho que a gente precisa, dentro do país aqui, a gente precisa ter alguns departamentos especializados para esse tipo de crime, né? Porque para tanta demanda, eu acho que a gente não consegue atender, né? Eu acho que a proposta, eu fui consultor da CPI do PIX, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, e a proposta de ter uma equipe especializada, ela já existe, a gente tem a DC Cyber, mas são 4 delegacias. O que a gente precisa, talvez, Márcio, é de ter em cada delegacia uma pessoa destacada só para cuidar de criminalidade digital. É verdade. E essa pessoa e reportando para a DC Cyber o que está acontecendo na ponta, para que a DC Cyber possa fazer a inteligência e derrubar as quadrilhas. Porque se a gente ficar pegando o menino do tabuleiro, a gente nunca vai pegar efetivamente quem comete o crime. Então, é importante que a gente tenha isso. Do outro lado, segurança pública é um problema que, a princípio, é só do Estado, mas que só vai ser resolvido com a participação de todo mundo. Então, as empresas que sofrem as fraudes, elas precisam organizar áreas de prevenção e precisam identificar dentro das fraudes que elas sofrem, quais são as fraudes que são cometidas por quadrilha e quais são as fraudes individuais. E essas maiores, feitas de forma organizada, com método, com
desvio dos recursos muito rápido, não é? Com pulverização de recursos para evitar que os recursos sejam pegos. Elas precisam ser reportadas e precisa haver um apoio e um trabalho a 4 mãos da iniciativa privada com o poder público para derrubar essas quadrilhas. O que eu quero dizer com isso? Hoje a gente tem, e a gente já observa no comportamento das quadrilhas, que eles passam de camada de Pix a cada 7 minutos. Então, você sai da sua conta, vai para a conta A e ela passa da B para C, a cada conta que ela vai, a cada 7 minutos. Se você acionar o mecanismo de devolução, o mecanismo de devolução vai chegar, às vezes, até 30 dias depois. Então, o dinheiro já foi embora. Então, a gente tem 2 formas de cuidar disso. A primeira é dar mais estrutura para a polícia perseguir e incomodar as quadrilhas para que elas achem outra atividade que não as fraudes digitais para sua sobrevivência, ou enfim, que o foco seja outro. E o segundo bloco é criar mecanismos de impedir que esse dinheiro chegue na mão dos fraudadores. Pior do que isso, Márcio, as pessoas caem no que a gente chama de engenharia social, no golpe, achando que estão se protegendo do golpe. A maior parte das pessoas que caem no golpe são aquelas que recebem um chamado de uma falsa central, dizendo que uma operação está sendo feita, quando na verdade não tem nenhuma operação sendo feita, e a própria pessoa transfere o dinheiro para o fraudador. É o golpe do golpe, né? É o golpe do golpe. Exatamente. Mas bacana. E agora, olhando para o futuro aí, quais são os próximos passos aí do Pedro, o escritório? O que vocês estão vendo aí para esses próximos anos, nesses desafios que a gente está vivendo aí de fraude cibernética, mas mais focado a fraudes financeiras? Continuar alertando as companhias e agindo preventivamente? Eu acho que a gente tem 2 focos, né? A gente está fazendo um investimento grande em inteligência artificial, principalmente para investigações, para identificar quem são os fraudadores e trazer essas informações para dentro da companhia. O empresário, ele quer uma resposta toda vez que ele é alvo. Não é? A gente tem feito um trabalho grande e estamos ampliando agora um trabalho para aumentar uma resposta do judiciário ou para ter uma resposta do judiciário mais rápida quanto a quebras de sigilo bancário, quebras de sigilo de dados, quebras de sigilo telefônico. E um terceiro bloco de educação das companhias, de conscientização dos gestores, de que se eu esperar para reagir quando o problema estiver na minha porta, pode ser que o fraudador tenha, por exemplo, criptografado todos os meus sistemas. E aí o dano reputacional, fora o dano financeiro, ele é imenso e pode tirar a empresa do mercado. Então a gente tem que enxergar que em último grau, em última análise, a empresa ela pode perder todo o mercado se ela não fizer um mínimo investimento em estrutura. Então, olhando para o futuro, a gente vê muito investimento em inteligência artificial, muito investimento em diversificação da obtenção da informação e um pouco ainda de reinvestimento em conscientização do empresário. Que legal, que legal. Esse é um papo, quando a gente fala de fraudes e riscos, principalmente no Brasil, é um papo que não acaba nunca, né? É verdade. Toda hora vai ter um crime novo, toda hora os criminosos se reinventam. Tem aquele velho ditado que fala que o Brasil não é para amadores, né? Muito bacana, Pedro. Obrigado pela tua presença aqui no Direito em Foco. Convite. Acho que a gente vai ter que trazer você outras vezes aqui para a gente debater coisas mais específicas, né? Tentar trazer um alerta aí para os empresários, especificamente para determinadas ações, porque o que a gente falou aqui é tudo muito amplo, né? São crimes. Quando você fala crimes, você tem desde o crime financeiro ao crime reputacional, ao crime societário. Então, tem várias áreas aqui que eu acho que a gente pode trazer um pouquinho mais de recomendação e alerta para os executivos e para os empresários, né? Fico à disposição. Muito obrigado. Bom. Muito obrigado. Pessoal, o Direito em Foco fica por aqui, mas o programa Inovação e Negócios continua. Eu vejo você no próximo programa. Até mais. Inovação e Negócios. Oferecimento Agens. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio. E a pergunta de hoje no meu Instagram vem de Fortaleza, Ceará. Se você ainda não é meu seguidor no Instagram, entre aí no @JanguiarDiniz. Lá eu posto dicas valiosas sobre desenvolvimento profissional e escalabilidade empresarial. A pergunta vem de Juliana Lima. A pergunta dela é a seguinte: eu tenho uma pequena loja de artesanato com 4 funcionários. Como posso aumentar as vendas? Todo mundo pergunta sobre vendas, né? Juliana,
Explorar novos canais de venda, como plataforma online ou feiras locais, pode ser uma boa maneira de conquistar mais clientes. Além disso, aposte em promoções ou edições limitadas para gerar interesse. E se você quiser se aprofundar mais nesse assunto ou em qualquer matéria de escalabilidade empresarial, participe do CSE, o Código Secreto da Empresa, o meu programa de escalabilidade empresarial, que é ministrado em imersão presencial de 3 dias. E esse programa pode mudar a sua vida e a vida da sua empresa, viu? Inscreva-se, acesse o QR Code aí e faça a sua inscrição. Meus amigos, o programa de hoje está ficando por aqui, viu? Mas amanhã estaremos de volta. Seja obstinado que dá e participe. Inovação e negócios. Oferecimento Agency. Criatividade e estratégias que geram resultados reais para o seu negócio.